Queridos irmãos, maravilha falar sobre a palavra de Deus e alusivo à escola bíblica dominical que a gente está trabalhando o livro de Salmos. Vamos abrir no Salmo 37 aí, vai com alegria. Salmo 37. Esse salmo fala muito ao meu coração, assim como os outros salmos também. E é interessante que, veja bem como que, às vezes a gente tem um conceito equivocado da Bíblia, né? Quando a gente conhece. Eu lembro que, quando eu ouvia falar sobre a Bíblia, alguns amigos meus falavam assim, não sei se aconteceu com vocês isso, mas comigo era assim, na Bíblia fala que tudo que não pode, né? A Bíblia é o livro dos nãos, né? Da proibição, geralmente é assim que o mundo, né, fala sobre as Escrituras. Mas a Bíblia, meus irmãos, grande parte dela é instruir. Grande parte das Escrituras Sagradas é mostrar o caminho correto. Não é só dizer não, é instruir. O livro de Salmos, por exemplo, o irmão Cláudio acabou de falar aqui, tem vários louvores, cânticos, orações, e de fato mexe com o sentimento. O livro de Salmos mexe com o sentimento, faz o nosso sentimento aflorar a respeito de quem Deus é. E esse Salmo 37, ele tem uma conotação um pouquinho diferente. Ele é um salmo mais de instrução. Davi, ele está dando aqui algumas instruções a respeito de uma situação que a gente vai compartilhar lá na frente. Então, prestem bem atenção nesses versos que nós iremos ler. Salmos 37, do verso 3 ao verso 5. Muito conhecido, eu tenho certeza que tem irmão aí que sabe de cor e salteado, tá? É muito comum também a gente ver nos carros, é muito comum a gente ver eles nos carros também. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, obrigado por essa oportunidade, por estarmos aqui louvando o teu nome e conhecendo mais o Senhor. Nesse instante, a tua palavra foi lida, foi estudada, para que viéssemos aqui e transferíssemos o que a gente aprendeu para a edificação do teu povo. Tenha misericórdia de nós, perdoa, Pai, pelos meus pecados. É essa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem aqui já viveu uma situação de injustiça nesse mundo, né? Todo mundo vai levantar a mão, né? Sempre a gente passa situações difíceis e que a gente percebe que há uma injustiça. Por quê? Porque, de fato, se a gente for olhar lá em 1 João 5,19, lá vai dizer, né? Somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o sistema que comanda a era deste mundo só busca a injustiça. E é muito comum acontecer com a gente passar por momentos em que quando você se coloca e fala assim, eu creio em Deus, sou filho de Deus, e isso está acontecendo comigo. Ou seja, isso, quando eu estou dizendo isso, é essa injustiça, tá? Está acontecendo comigo. Por quê? Por que isso? E esse salmo, ele é interessante que ele fala sobre as pessoas. Não é uma doença, não é um acidente, mas são as pessoas, tá? Então, são pessoas injustas que naquele momento ali estavam atacando Davi, jogando Davi ao chão, e ele lá perplexo, tentando encontrar uma solução, e óbvio, tentando ouvir de Deus como se portar, como se comportar diante daquela situação. Meus irmãos, esse confronto é diário em nossas vidas, é diário, é um confronto diário que nós vivemos. É um confronto em que a gente vê o mundo colocando alguns valores, né, como beleza, como bens, status, riquezas, e a Bíblia refutando isso, mostrando que a maior alegria é ter o coração vivo em Jesus Cristo,
mostrando que a melhor convicção que a gente possa ter é de ter Cristo como único Salvador e Senhor das nossas vidas. Vivemos nesse confronto diário, Então, como que a gente reage a esse confronto? Né? Como que nós reagimos frente a essas situações? Nós veremos. Esses versos que acabamos de ler falam sobre isso. Primeiramente, a gente se preocupa com a questão física, com o alimento físico. Danilo, por que o alimento físico é importante? Porque nós somos seres humanos, células. Nós precisamos do alimento. Sem alimento não há vida. Necessitamos do alimento. E todos os dias nós pensamos, né? Quando a gente bota eu particularmente, eu já falei para os irmãos aqui que eu não assisto muito jornal, por conta do tempo. Mas toda vez que eu boto no jornal, é a gasolina que sobe, é o arroz que sobe, é o feijão que sobe, é tudo que sobe. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou comer amanhã? O pensamento é esse. Como que eu vou sustentar a minha família? Aí o Salmo 37, ele vai dizer, primeiramente, confia no Senhor e faz o bem. Faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E nosso Deus é um Deus que promete e que cumpre. O nosso Deus é um Deus que diz e faz. Não é igual a nós. Mesmo que ainda nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Eu olho para a minha vida, vejo quantas vezes eu fraquejo, quantas vezes eu estou trêmulo diante de situações que era para eu estar estável pela fé que eu professo, mas muitas vezes não estou. Mas em contrapartida, Deus nunca me abandonou, nunca abandonou a nossa família. E eu tenho certeza que vocês também têm testemunhos maravilhosos para dar. Não somente pela sua vida, mas por algum testemunho de algum amigo, alguém que você conhece, de situações que houve o mover de Deus para suprir fisicamente a uma família, a um amigo. Essa igreja tem uma história bonita, sempre tem alguma ação que é feita aqui para alimentar vidas. Pessoas vêm aqui e, de certa forma, o pastor sempre fala, ninguém que vier aqui vai sair sem nada. Então, é uma preocupação importante da nossa igreja. E é um papel que também deve acontecer. Mateus 6,33 vai dizer, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Salmos, capítulo 37, no mesmo Salmo 37, lá no verso 25, olha só o que Davi fala. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Só temos promessas, né? E aí, a Bíblia é só o livro dos nãos, do que você não pode fazer? Muito pelo contrário, meus irmãos. A Bíblia é o livro da vida. Nela a gente encontra vida. Então, dentro desse confronto que temos diário, em que o mundo muitas vezes coloca em xeque o nosso sustento, coloca em xeque muitas vezes o pão de cada dia, o nosso Deus nos promete esse pão de cada dia. E o que devemos fazer? Confiar. Confiar nele. E além disso, fazer o bem. Fazer o bem. Mesmo diante das adversidades. Se os irmãos derem uma olhada no Salmo como um todo, pegar Salmo 37 e ler na íntegra, os irmãos vão ver, né, situações que Davi estava vivendo, situações de injustiça mesmo. E a gente também vive situações assim. O próprio Cristo viveu. Os irmãos lembram quando Cristo estava sendo apedrejado lá na cruz? Qual foi a oração? Uma das orações que ele fez a Deus. Pai, perdoa-nos. Por quê? Eles não sabem o que fazem. Estevão também, pouquinho depois, deu o mesmo testemunho. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Sabe qual é a promessa desse confronto? É que esse confronto que está aqui descrito no livro de Salmos, é um confronto que já existe um povo vencedor. Já existe um povo vencedor.
E o povo vencedor, nós sabemos que quando a gente passa para o Novo Testamento, é todo aquele que crê, que acredita, que entrega, que se renova nas Escrituras Sagradas e diz sim ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o povo vencedor. Não é a placa de igreja, não é como, claro, como você vive, é uma consequência da fé que você deposita. Você foi redimido, salvo, e agora você é responsável por dar frutos. Essa é a vida do crente. Então, outro texto interessante que muitas vezes choca a gente é o que está lá em Eclesiastes capítulo 3. Nós olhamos muitas vezes para as injustiças e a gente só olha para como que ela nos atinge. Só olha de maneira negativa, mas quando nós olhamos, né, para as injustiças, com as dificuldades deste mundo, como um propósito, é diferente. É diferente. Meus irmãos, eu desafio vocês a cada situação dessa que nós vivemos neste mundo, e vamos viver. Amanhã, possivelmente, você vai viver uma situação em que você olhará diante daquela situação e você vai falar, isso é injusto. Eu sei que tem muita coisa que a gente pode correr atrás, mas tem coisa que, infelizmente, nós não podemos correr atrás. É o que está aí no mundo. Diante dessas circunstâncias, meus irmãos, olhem com um propósito. Olhem com um propósito. Muitas vezes você vai olhar com este propósito e vai falar assim, eu não tenho saída. Eu não tenho saída. O que fizeram comigo, pelo aspecto humano, não tem saída. É aí que o grande Deus vai mostrar essa saída. É aí que Ele vai te mostrar. É aí que Ele vai revelar uma circunstância que estará acima do que você pensava. Porque quando você confia nele, de todo o seu coração, faz o bem, Ele vai cuidar de você. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. E de fato, nós temos que lembrar sobre isso. Temos que pensar sobre isso. Os transtornos, o empecilho, os obstáculos, aquilo que esgota suas forças, que você está ali, lutando em oração, lutando e não acontece nada. Olhe como um propósito. Não olhe pelo aspecto negativo, daquilo que está sugando, só sugando. Não olhe assim. Olhe com um propósito de que as coisas vão acontecer no tempo certo, porque há todo tempo para cada tipo de propósito sobre essa terra. Eclesiastes capítulo 3 fala sobre isso. Quando nós começamos a olhar assim, as circunstâncias, as injustiças como um propósito, sabe o que acontece? O nosso coração se enche de misericórdia. Se enche de misericórdia. Passamos a ser agora pessoas que estão cheias de misericórdia. De misericórdia para perdoar, de misericórdia para reconciliar, de misericórdia para amar. E muitas vezes, é essa misericórdia que foi gerada pela circunstância injusta que te faz ser diferente. Porque quando você olha para a justiça humana, o seu coração se ira e se enche de raiva. Mas quando você olha para a circunstância como um propósito, para um Deus que cuida de você, e que se você faz o bem, que Ele vai te retribuir, não por barganha, mas por quem Ele é, bondoso e gracioso. Ele jamais vai desamparar um justo por aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Jamais Ele vai desamparar. Diante das circunstâncias, dos transtornos, das injustiças, olhe para essas circunstâncias como um propósito. E um propósito de fazer o seu coração estar cheio de misericórdia por almas, para que almas venham a te conhecer e, obviamente, através da circunstância, conhecer a Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós olhamos para quem nós somos, né? Para quem nós somos. E muitas vezes também a gente rotula, né, as pessoas por quem ela é. Mas sabe qual é o mais bonito? É quando você analisa
aquela pessoa que está em transformação. Transformação. Quando a palavra transformação, ela faz parte da nossa análise, a gente para de julgar. Quando a palavra transformação faz parte da nossa vida como um todo, quando você olha para o outro e diz, eu tenho que ser transformado e ele também tem que ser transformado, qualquer circunstância que você venha a viver, você sempre vai pensar que essa transformação, ela deve acontecer. É claro, ninguém aqui vai ser transformado de uma hora para outra. É tudo de uma maneira diferente. Deus, até nisso, ele é específico. A minha vida passa por circunstâncias que a vida de Isaac não passa, mas a de Isaac também passa por circunstâncias que a minha não passa. Mas o Deus é o mesmo. E se esse Deus é o mesmo, o propósito é o mesmo. Que é a mudança e é confiar no Senhor. Então, eu acredito muito nisso. Tem circunstâncias em nossas vidas que nós achamos que é injustiça, mas é Deus usando para esgotar as suas forças. E você parar e olhar para cima e dizer, Senhor, o Senhor é suficiente para cuidar dessa situação. Eu preciso do Senhor. É um estímulo à oração. É um estímulo à dependência de Deus. Então, olha só, a gente começou falando de injustiça, de situações injustas, de coisas que esse mundo propaga na nossa mente o tempo inteiro. Fulano, a gente fica naquela expectativa. Ano que vem, ano de eleição, vai mudar tudo. Vai, a gente entra naquele ciclo comum do mundo. Vai mudar. Não, agora as coisas vão mudar. Fulano entrou na economia, as coisas vão mudar. Vão mudar. A gente entra no mesmo ciclo. Agora confia em Deus. Mais em Deus. Confia mais em Deus. E terás testemunhos milagrosos todos os dias da sua vida. Danilo, os governos são importantes. São sim, é Deus quem coloca lá. Eu não estou diminuindo o papel deles, não. Eles têm responsabilidade para com a sociedade. Tem sim. Nós temos também o dever de votar corretamente. Temos sim. Mas muito das coisas que vêm de lá, a gente analisa e a gente percebe que existe injustiça. O nosso país é um dos países que tem mais desigualdade social que a gente pode comparar aí em outros países. Desigualdade social gigantesca. Mas o nosso Deus, ele olha para todos de uma maneira a restabelecer um relacionamento. E é um relacionamento, meus irmãos, que é eterno. Confia nele, faz o bem e, consequentemente, nós seremos alimentados. Então, uma vez que nós temos a vida, olha só que legal, não? Então, Deus, ele cuida de nós, nos dá o alimento. Nós temos a necessidade física saciada. Então, estamos com vida. Temos vida. É necessário o alimento. Uma vez que temos vida, a nossa mente pensa, tem desejos. Nós temos desejos. Temos objetivos para com esta vida. Um dos desejos que nós devemos ter como crentes em Cristo Jesus é de viver para a glória de Deus. Esse desejo tem que estar pulsante em nossos corações, em tudo aquilo que a gente venha a fazer. E o texto vai dizer também a respeito do que nós devemos fazer com estes desejos. Olha só, deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Interessante que, quando a Bíblia fala sobre desejos, ela não está falando aqui de qualquer desejo. Claro, né? Nós nascemos com a natureza pecaminosa, tendenciando muito mais para as coisas injustas. Nós nascemos assim. Uma vez que conhecemos a Cristo, o nosso coração ele vai sendo transformado, a nossa mente vai sendo transformada, para que os nossos desejos passem a ser os desejos do nosso Deus. E claro, né? Qual deve ser o nosso desejo principal? Uma vez que nós temos a vida, Deus está dando a vida, sustentando a nossa vida. Qual deve ser o desejo
do nosso coração, aquilo que deve permear os nossos passos, os nossos objetivos. Irmão Cláudio citou muito bem aqui, o nosso Deus, ele é o quê? Infinito. Ele é infinito. Eu não sei quantos anos, né, eu vou viver, apesar de já estar com 33, mas eu não sei quantos anos eu vou viver. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que muito mais feliz nós somos quando passamos mais e mais tempo da nossa vida buscando conhecer a Deus. Buscando conhecer quem Ele é. Conhecendo quem Ele é, Ele nos dá a verdadeira alegria. Conhecendo quem Ele é, Ele nos dá a verdadeira paz. Conhecendo quem Ele é, Ele nos enche de verdade. E é claro, consequentemente, os nossos desejos satisfarão o desejo de Deus. E assim a gente vai entendendo esse confronto. Mas o mundo prega outras coisas. O mundo coloca outras coisas em xeque. Sim, lógico. É interesse do mundo fazer isso. Tirar o nosso olhar daquilo que é mais importante é desejo do mundo, meus irmãos. O mundo, ele tem esse sistema mesmo. E quer ofuscar essa realidade. Por isso que a Bíblia vem e refuta e mostra o verdadeiro caminho. E mostra o verdadeiro caminho, mostra a verdadeira realidade. Que se a gente não se atentar, vamos viver em ciclos. O ciclo da eleição, o ciclo da Copa do Mundo, o ciclo dos campeonatos que o meu time vai jogar. E assim a gente vai passando os anos, chega lá com tantos anos, passamos muito tempo sem buscar conhecer a Deus. E aí é quando vem as dificuldades, as frustrações, as fragilidades. Claro, Danilo, você acha que você vai estar pronto? Nunca vou estar pronto, nunca vou estar pronto. Interessante que uma coisa que eu particularmente vivi nesses últimos anos não, um ano e um pouquinho, né? Eu tinha habilitação, mas não sabia dirigir direito, né? E aí fui treinando. E uma das coisas que eu percebi na direção, sabe o que é? Engraçado que Graça até leu um devocional essa semana de Spurgeon, e ele fala sobre isso. Quanto mais a estrada é difícil, quem gosta de dirigir sabe disso. Quanto mais a estrada é difícil, mais atento você fica. Quando a estrada é fácil, que é aquelas retonas, né, que você pisa lá no acelerador, você fala, meu Deus, que coisa boa, aí você relaxa. Agora, quando você vê aquela estrada cheia de curva, cheia de buraco, você fica atento. Você fica atento. Quando você está com sua família lá dentro, você fica atento. Quando você está sozinho, aí você pisa mais um pouquinho. Mas quando você tem família, quando você vê que a estrada é difícil, quando você vê que as curvas são tortuosas, você fica atento, vigilante. É dessa forma também que é a nossa vida quando nós buscamos a Deus. Nós ficamos vigilantes, porque Ele nos ensina isso, vigiai e orai. Vigiai e orai. Conhecer a Deus através das Escrituras não nos deixa na zona de conforto jamais. A Bíblia tem palavras de exortação, palavras para que a gente possa olhar para o nosso coração e tentar fazer o melhor, tentar buscar o melhor, não somente para nós, para o venha a nós, porque tendo Cristo nós já temos tudo, mas para partilhar dele, para mostrar a realidade deste mundo, quem é Jesus Cristo, o que Ele veio fazer. Não é simplesmente, assim como Geisa falou aqui no início do louvor, não é para bater ponto. Não existe isso para com a realidade da fé cristã. A fé cristã é uma fé viva, é uma fé que transforma, que te faz ter a perspectiva de ser diferente. Então, o desejo do seu coração tem que estar amarrado nisso. Amanhã você vai viver circunstâncias difíceis, injustas, confia em Deus, confia nele. Ele vai te sustentar, vai sustentar a sua família.
E outra coisa, quanto mais conhecer a Ele, você vai estar satisfazendo os desejos do teu coração. Tendo a verdadeira alegria, tendo aquilo que te faz feliz, tendo aquilo que te faz olhar para a vida e dizer: eu tenho tudo. Cristo é tudo. Ele é tudo para nós. A palavra deleitar-se, quando você vai para os escritos originais, ela tem uma conotação de contentamento. Contenta-se no Senhor. Contenta-se nele. Molde o seu coração a contentar-se com Deus e com quem Ele é. Tenho certeza absoluta que a sua vida será uma vida plena de alegria. Contentar-se em Deus talvez seja uma das instruções bíblicas mais difíceis da gente praticar. Mas é uma instrução milagrosa. No momento de dificuldade, você vai lembrar disso. Contenta-se, deleita-se em Deus. O seu coração não vai se tendenciar a ciclos que este mundo oferece. Seja lá qual for. Danilo, eu não posso torcer para o meu time? Pode. Posso assistir jogo? Pode. Mas o seu coração tem que contentar-se principalmente em quem Deus é. Se o seu time ganhou, pronto, é algo a mais. É algo a mais. Mas o coração tem que estar fincado no contentamento em Deus. Deus, ele muitas vezes, ele desconstrói para construir. Ele nos coloca em situações difíceis para te moldar. Olhe para as circunstâncias com propósito. Olhe para as circunstâncias com propósito. Se você crê em Deus, acredita nele, entendeu que ele é a única forma de salvação, ninguém vai tirar isso de você. E claro, ele é fiel e justo para te perdoar e te dar nova oportunidade. Interessante que quando nós confiamos em Deus, Ele nos dá o sustento, nós estamos alimentados, estamos vivos, temos vida. Com essa vida, o nosso coração tem desejos. Os nossos corações vão ser alimentados por desejos, por objetivos. Quem aqui da área administrativa, Carlão, né, planejar, executar aquilo que foi planejado para que a gente possa alcançar algumas metas. A nossa vida, ela é assim. A gente passa a viver até de uma maneira mais tranquila quando a gente faz isso, planeja, vê aquele planejamento ali, o que pode ser feito, igual a gente está vendo aqui, toda vez o pastor sempre fala, né, de uma maneira assim, bem contundente do que está sendo feito em relação à construção. Em alguns momentos ele chama a atenção nossa, né, para que a gente ajude ainda mais, mas a gente percebe que está sendo tudo planejado, né? Carlão e o pastor, eles vão fazer aquilo que está dentro do que está planejado. Isso é importante demais. A nossa vida também é assim. A gente está vivo, os nossos corações estão desejosos em diversas situações, mas aí vem agora a parte final do texto que nós lemos, né? A gente tem que decidir, né, andar por alguns caminhos. Olha lá o que está lá no último verso que nós lemos, o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Uma das estradas mais difíceis que eu andei por essas perambulações aí, foi aquela estrada de Tapetinga a Potiraguá, se não me falha a memória, acho que foi essa. Que estrada difícil. Meu Deus, eu olhava aquele tanto de buraco, eu falava assim, meu Deus do céu, minha família aqui, acho que era a segunda viagem assim, mais ou menos, que a gente fazia, e eu, na inexperiência do volante, eu falei, Deus, toma aqui as minhas mãos. E aí ia lá nas 90 km por hora, 80 km por hora, e aí quando o buraco vinha, passava em um, passava em outro, né, mas o meu coração ali estava descansado. Eu falei, Deus, eu não vou fazer nada, né,
que eu não tenha tanta confiança assim. Me ajude, porque, de fato, eu sou inexperiente. Né? Mas, graças a Deus, foi uma viagem maravilhosa. Né? Chegamos bem, voltamos bem. Mas a dificuldade me fez ficar muito mais alerta. Eu lembro que quando eu fui pegar a estrada, eu até conversei com algumas pessoas que já passaram por lá, não sei se foi aqui da igreja, e aí a pessoa falou assim para mim: Danilo, tu cuidado. Foi até bom a pessoa ter falado isso para mim, que eu já fui esperto. Eu já fui com aquele sentimento de que eu falei: meu Deus, eu tenho um desafio gigantesco. Não sei se é um bicho de 7 cabeças, mas eu sei que é uma situação difícil que eu vou enfrentar. Né? Olha lá, o Andrezão balançou a cabeça e disse que não. A situação foi tão difícil que a gente foi parar lá em Itarantim. Né? O medo estava tão grande que a gente seguiu direto, erramos o caminho e tivemos que andar um pouquinho mais. Né? Então, ficou aquela tensão. Né? Mas a gente seguiu viagem. E Deus, Ele fala sobre isso. Ele fala muito sobre isso, sobre como é esse caminho. Ele diz que é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas no mesmo Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 7, verso 13 e verso 14, o próprio Jesus Cristo também nos instrui, falando a respeito desse caminho. Olha só que caminho, como é que é o caminho? Entrai pela porta estreita. O caminho é estreito. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. O caminho do mundo. O caminho do mundo é espaçoso. O caminho do mundo agrada a nossa natureza pecaminosa. O caminho do mundo ofusca a luz de Cristo. Ofusca. Não que, quando eu falo ofuscar, significa dizer que Cristo é derrotado. Não, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas o ímpio, ele não consegue enxergar. Ele está tão preso às coisas do mundo, às circunstâncias, o que é oferecido a ele, o que é colocado na mente dele, que muitas vezes ele não se dá conta, ele já está ali. O seu coração se prende àquele ciclo e ele perde aquela oportunidade de vislumbrar a mudança espiritual. E a Bíblia fala: e muitos são os que entram por ela. É a Bíblia que está dizendo. Muitos são aqueles que entram pela porta larga. E a porta larga é aquela porta da perdição. E não é qualquer perdição. É a perdição eterna. É a perdição eterna. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eu não vou enfatizar aqui a questão da quantidade. Mas o que eu vou enfatizar aqui é a questão do caminho ser estreito mesmo. Então vamos voltar lá para o Salmo 37, daquela introdução que a gente fez. Meus irmãos, as injustiças são comuns. Se formos resumir, as injustiças que esse mundo prega sobre nós é algo comum, não foge à regra. E a Bíblia, há milhares de anos, mostra isso. As injustiças, elas são comuns. E é claro que isso, às vezes, nos traz dificuldades. Olhar com um coração misericordioso, atento, para que a gente possa até pregar para aquelas pessoas que cometeram aquela injustiça conosco, é algo muito difícil, mas Deus, Ele faz isso. Ele transforma o nosso coração, Ele transforma a nossa forma de ver as coisas. Nós olhamos para Ele, confiamos nele, e encontramos a nossa dependência total dEle. E quando nós encontramos a dependência total dEle, quando você ora, Ele vai te responder. Você vai se debruçar ainda mais em oração, em convicção daquilo que você deseja. E o fato de você confiar, o nosso Deus é fiel. E Ele é justo para responder a cada oração. E Ele também é capaz de nos livrar do vale da sombra da morte. Quantas vezes a gente já passou por isso?
né? Por situações em que você vê a morte. Situações que você está... Eu já estive, né, no volante a um pouquinho de acelerar, um pouquinho mais, né, para acontecer uma situação. Já estive. Você que dirige, consequentemente também, porque nesse trânsito, que tem de justiça nesse trânsito, meus irmãos, a gente tem que ter muita paciência de Deus mesmo, para a gente dirigir aqui no trânsito de conquista. Eu que sou pouco, tenho pouquíssima experiência, já percebi isso. Vocês que são mais experientes ainda, com certeza já viram que é muito difícil. Muito difícil. Mas o nosso Deus é conosco. Ele é conosco. E se o nosso coração confiar ainda mais nele, fazermos o bem, ele é fiel para nos alimentar. Ele é fiel para nos sustentar fisicamente. Nos sustentar fisicamente para que a gente venha ter a vida necessária, as nossas células trabalhando, que a gente tenha saúde. Saúde para quê? Para a gente ter objetivos, desejos. E que esses desejos, né, sejam entregues de uma maneira que a gente venha se contentar com quem Deus é. E o fato de nós nos contentarmos com quem Deus é, isso vai atingir, a gente vai alcançar esses desejos que foram brotados no nosso coração. E assim nós iremos caminhar por alguns caminhos, né? Oh, meu Deus, andar por alguns caminhos. E andar de tal forma que vamos saber que esse caminho é difícil, é tortuoso, a porta é estreita, mas Ele estará conosco, garantindo a vida eterna, garantindo a nossa salvação, garantindo a nossa eternidade para com Ele, garantindo a nossa verdadeira alegria, garantindo o nosso coração cheio de vigor, dizendo que Cristo é suficiente para nós, suficiente para nós. E esse contentamento, consequentemente, vai diminuindo as nossas ansiedades, vai diminuindo as influências que o mundo pode nos dar. Danilo, isso quer dizer que a gente vai estar isento? Não, nunca vamos estar isentos. As dificuldades, elas são diárias. E vamos olhar para elas com propósito. Com o propósito de a gente olhar para o Senhor e se contentar mais nele, confiar mais nele e depender mais dele. Aí, para a gente concluir, na realidade, a conclusão é muito mais reflexiva, introspectiva. É uma reflexão mais para a gente pensar. A Bíblia ensina, ela mostra os caminhos. A nossa mente analisa aquilo que está nas Escrituras. E o nosso coração também analisa e a gente toma decisões. E é através das decisões que a gente percorre um caminho. Não adianta. A salvação também, nós temos responsabilidade sobre a salvação. É Deus quem salva. Isso está claro na Bíblia. Está claro, quem salva é Deus, não tem mérito em nós. Mas nós somos responsáveis por tomar essa decisão. E o fato de sermos responsáveis por tomar essa decisão, claro que, consequentemente, a nossa vida tende a andar pelo caminho. E que caminho é? Jesus Cristo. Que caminho é? Glorificar a Jesus Cristo. E assim deve ser de fato a nossa vida. A reflexão é, seu coração, a sua vida, ela está sendo guiada. O caminho que você está percorrendo ao longo dos seus dias, ao longo dos anos da sua vida, tem sido o caminho de percorrer, de estar ali, confiante em Deus, e que essa confiança em Deus basta para que Ele te sustente, que essa confiança em Deus basta para que Ele alimente os desejos do teu coração, e que essa confiança em Deus basta para que esse caminho seja de fato o caminho estreito. Pense bem sobre isso. O salmista, nas entrelinhas, né, um salmo de Davi, Salmo 37, ele fala de um confronto. Davi, ele vivia em diversos confrontos, ele participava de guerras. Então, o contexto dele era um pouquinho diferente do nosso.
Nós também temos um grande confronto. Nós temos um confronto espiritual. As hostes malignas, os espíritos malignos querendo tomar o nosso coração. Mas nós temos um Deus que desceu da sua glória, enviou o seu Filho amado, para que a gente depositasse total fé, confiança nele, para que assim tivéssemos a oportunidade de restabelecer este relacionamento com ele e, de fato, entender a verdadeira vida. E a pergunta é: como está o seu caminho? O seu caminho, ele tem trilhado pelo que a Bíblia instrui, ou tem sido um caminho que foi mostrado pelos seus pais e que muitas vezes, falo por mim, né, que tive uma criação muito boa a nível humano, e falo até às vezes com eles também, eles se arrependem muitas vezes de não ter dado esses ensinamentos desde o início da nossa vida. A gente sabe também que para tudo existe um propósito. Falo para eles, não precisa se arrepender, né? Para tudo tem um propósito. Não foi com vocês, mas Deus me resgatou de uma outra forma. E hoje eles são batizados, meus pais são batizados para a glória de Deus. Tanto meu pai quanto minha mãe, a gente sempre conversa. E a gente fica feliz quando a gente olha e fala assim, está vendo como Deus trabalha? Às vezes não começa no lar cristão, mas começa com um filho lá que Deus chama e que vai acontecendo as coisas. Mas tem que acontecer, meus irmãos, porque só há um caminho. Só há um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos chama a confiar nele, para que nós venhamos a ter as nossas necessidades físicas satisfeitas. Uma vez que essa necessidade física satisfeita, nós teremos vida. A vida estará em nós, né? E de fato, essa vida estando em nós, a gente vai buscar alimentar desejos. E que a gente venha a alimentar desejos que ajudem a glorificar a Deus, contentando-se nele. E que assim, consequentemente, nós estaremos nesse caminho difícil, nesse caminho tortuoso, na porta estreita. Mas a Bíblia fala para a gente confiar nele, que o demais ele fará. Só resta a gente agradecer a Deus por quem ele é e seguir esse caminho tortuoso, juntos, firmes e fortes, com a convicção de que Cristo deve ser tudo para nós. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa noite e que Ele nos ajude em cada circunstância, em cada decisão da nossa vida. Então, peço para que você curve sua cabeça e nesse momento iremos orar ao Senhor. Santo Deus, é maravilhoso falar da Tua palavra. É o livro da vida, é o livro que nos instrui, nos dá sabedoria, não nos enche de confusão como o mundo enche. A Tua palavra é clara, ela mostra os caminhos de alegria, de verdade. Ó Deus, pedimos ao Senhor para que o nosso coração esteja cada vez mais próximo desse caminho, mesmo que seja tortuoso, mesmo que a porta seja estreita, mesmo que estamos diante de um mundo que é injusto, mas o Senhor nos ensina a amar, a encher o nosso coração de misericórdia, para que a gente venha a transmitir na realidade quem o Senhor é, um Deus de amor, um Deus de paz e não de confusão. Ó Deus, sabemos que a Tua palavra fala por si só, e ela foi dita aqui nessa noite, e que se tem alguém, Pai, que se sentiu desafiado a confiar ainda mais no Senhor, para o sustento, para que os desejos do coração também estejam próximos daquilo que o Senhor deseja para nós, e consequentemente que venha a andar no Teu caminho, no caminho que é tortuoso, que é difícil, que é estreito, mas que transforma, mas que dá contentamento. O Senhor é tudo para nós. Quem o Senhor é suficiente para sermos felizes e plenos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor. E que nós venhamos a analisar o que foi dito nessa noite através da Tua palavra. Meu Deus,
sonda os nossos corações. Veja se há algo que precisamos melhorar. E melhore, Pai, para a honra e glória do Senhor. Nos ajude, nos dê graça, nos fortifique. Diante de tudo, temos o Senhor. E o fato de termos o Senhor nos dá a convicção de que nós somos mais do que vencedores. E é no nome daquele que o Senhor nos deu, que morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, que está à sua destra. Teu Filho amado Jesus Cristo é quem nós oramos agradecidos. Amém. Meus queridos, coração silencioso, estamos dispensados. Uma ótima semana para todos nós. Que venhamos a abraçar aí todos os recados do pastor dados aí pela irmã Andressa. Uma semana de